É que fala que Deus é um Deus zeloso e Ele não divide a glória dele com ninguém. Então fala, não adorarás outro Deus. Não adorarás imagens de escultura, não adorarás nenhum outro objeto, não adorarás nenhum outro ser humano no meu lugar. Ou você me adora ou não me adora. Porque só a Deus vivo você prestará culto. E só a Ele você vai adorar. Porque Ele é um Deus misericordioso, mas Ele também é um Deus zeloso. Ele não quer você pela metade. Eu gostei muito de uma frase que colocaram no Face, que eu morri de rir, que fala assim, Deus não é açougueiro para te querer em partes, Ele te quer por inteiro. Eu achei muito legal isso. Ele não é um açougueiro que quer você em pedaços. Ele quer você inteiro. Vamos ler então Números 14, de 18 a 24. Você pode ler, pastor? Yahvé é lento para a cólera. Explica o que é Yahvé, meu amor, para eles. Deus. Gente, Yahvé é Deus em hebraico, né? Tá, pode continuar. Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Até o 24, né? Até o 24. Então Yahvé respondeu, eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo. A glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra, que foi observar, e seus descendentes a herdarão. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus que foi tirado da terra do Egito era um povo murmurador. Quando eles estavam andando pelo deserto, se faltava água, tô com sede, era melhor lá no Egito, porque lá a gente tinha água. Aí Deus mandava Moisés bater na rocha e lá saía água. Falar a rocha e lá saía água. Depois, tô com fome. Aí Deus mandava codornizes para eles comerem, mandava maná. Ai, tô cansado. Era um povo que murmurava por tudo. Bastava qualquer motivo, era motivo para idolatria, para buscar outras coisas. Então era um povo instável e murmurador. E aí Deus falou que iria punir este povo. Então Moisés, ele intercede por esse povo. Em Números 14, Moisés começa a clamar a Deus, interceder, se colocar entre alguém e Deus, clamando a misericórdia de Deus por alguém ou por alguma situação. Então Moisés começa a interceder por este povo. E aí Deus fala assim, tudo bem, eu sou misericordioso e eu vou perdoar este povo. Mas ao mesmo tempo que eu sou misericordioso, eu sou um Deus justo. Eu não posso permitir que esse povo, que durante tantas vezes eu falei com eles e tantas vezes eles desobedeceram, experimentem da terra prometida. Eles vão ser salvos, mas eles não vão experimentar o meu melhor, porque a murmuração, a incredulidade, ela impede que você experimente o melhor de Deus. Por misericórdia de Deus, você é salvo. Só que você não experimenta o melhor de Deus, a intimidade de Deus,
o coração de Deus. Porque a incredulidade, a murmuração cria uma barreira no seu coração e impede que você enxergue e experimente o melhor de Deus. Então, quando você mergulha na misericórdia de Deus, você aprende a não ser murmurador, a não ser aquele que reclama de tudo. Você aprende a entender que até no vale você pode experimentar a misericórdia e o amor de Deus. E eu estou falando de algo que eu experimento. Porque o que não me faltam na minha vida são vales. Eu já passei por muitos. Você já passou por filho doente? Já. Você já passou por enfermidade? Já. Você já passou por problema no casamento? Já. Você já passou por solidão? Já. Você já passou por tristeza? Já. Você já passou por ter que tomar remédio forte? Já. Você já passou por depressão? Já. Você já passou por falta de dinheiro? Passo. E em todos esses vales eu pude experimentar a misericórdia de Deus. E quando nós experimentamos a misericórdia de Deus e o amor dele a despeito das circunstâncias, então nós não murmuramos, nós adoramos a Deus. E quando nós adoramos no lugar da murmuração, então nós experimentamos o melhor de Deus. E aqui Moisés, ele entendeu que Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que tem misericórdia. E ele clamou pelo perdão de Deus e Deus perdoou aquele povo. Só que aquele povo era um povo de dura cerviz. Era um povo que tinha um coração incrédulo e endurecido e não pôde experimentar o melhor de Deus. Um coração duro e incrédulo perde o melhor de Deus. Deus, ele é um Deus misericordioso, que dá a segunda chance. Mas também fala que Deus não inocenta aqueles que não se arrependem. Ele só pode exercer misericórdia e perdão para aqueles que realmente se arrependem e escolhem viver para o agrado de Deus. Escolhas erradas trazem consequências, mas o arrependimento sincero traz o perdão de Deus. E isso é o que é mais importante, ser perdoado por Deus por um arrependimento sincero. Vamos abrir agora em Salmo 52, de 1 a 9. Marisa lê, Salmo 52, de 1 a 9. Porque te glorias na malícia do homem poderoso, né? Poderoso. Esse poderoso aqui significa prepotente. Sim. Porque te glorias na malícia, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que falar a retidão. Sei lá. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Sei lá de novo. E os justos o verão, entenderão, e ouvirão dele dizendo: eis aqui um homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância da sua riqueza e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste, e espantarei no teu nome.
esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. O limpo manda a existência de Deus. Tem significado. O que diz nesse salmo? Olha só que tremendo. Aqui faz uma distinção muito clara entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem. Por quê? Porque as pessoas... há uma diferença entre misericórdia e cumplicidade. Deus é misericordioso, mas ele não pode ser cúmplice do pecado. Ele não pode acobertar o pecado. Ele é misericordioso, que ele dá 1001 chances para que o ser humano se arrependa do seu pecado e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mas se o ser humano 1001 vezes insiste na rebeldia, em continuar vivendo no pecado e negando a Deus, Deus não pode passar a mão na cabeça e dizer, tá bom, então fica assim, porque ele seria injusto para com aqueles que o temem. Então, ele descreveu muito bem a sociedade de hoje que está vivendo ainda sem Deus. É prepotente, se gloria na maldade, não entende que a bondade de Deus dura para sempre. A sua língua arma planos de destruição. É como uma navalha afiada que vive fazendo intrigas e enganos. Prefere o mal no lugar do bem. Prefere mentir do que falar a verdade. Ama as palavras devoradoras e enganadoras. É uma língua fraudulenta. Mas aqui fala que Deus vê isso tudo e ele vai vir com juízo. Quando fala que Deus vai destruir, vai arrebatar, vai arrancar, isso fala do juízo de Deus nos finais dos tempos. Porque Deus vai julgar todas as coisas. Ele é misericordioso, mas ele também é juiz. Ele não pode deixar de julgar o pecado, a escolha de viver em pecado deliberada do ser humano. E ele vai fazer diferença entre o justo e o injusto. E o justo, que temente a Deus, que foi perseguido, que foi motivo de escárnio, que foi tido como louco, vai ver nos finais dos tempos o julgamento e vai dizer, e vai reconhecer que valeu a pena servir a Deus. Vai reconhecer que em Deus ele foi fortalecido, porque ele escolheu colocar Deus como sua fortaleza, porque ele escolheu confiar na abundância da bondade de Deus. Então ele foi tido como justo. E aí ele vai ser como uma oliveira verdejante na casa de Deus, porque ele confiou na misericórdia de Deus. E aí diz que ele vai dar graças a Deus para sempre. E ele vai viver na presença de Deus junto com os fiéis, junto com aqueles que também temeram a Deus. Porque ele aprendeu a esperar na misericórdia e na santidade do nome de Deus. Então, muita gente fala, Deus tarda, mas não falha. E é verdade mesmo, ele não tarda. Apenas ele faz as coisas no tempo dele. E nós precisamos aprender a esperar na misericórdia, na justiça e na bondade de Deus. E vale a pena, porque o juízo virá. Então nunca esqueça que o mesmo Deus que é misericordioso é um Deus justo. E vai julgar todas as coisas.